Vou conversar com Carina Belomé, querida jornalista Carina Belomé, minha convidada a partir de agora, para a gente falar de um assunto que ou a gente grita e pede socorro, ou a gente vai trazer mais informações tristes, lamentáveis sobre a situação do agro e do produtor rural no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Carina Belomé, minha convidada cá, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Pitolli, audiência maravilhosa, coisa boa estar aqui com vocês, finalizando a semana, mas também nós temos algumas notícias não positivas, né, sobre o Rio Grande do Sul. Pitolli, nós já chegamos ao 25º suicídio no Campo Gaúcho, devido ao desespero do agricultor com relação às dívidas, às promessas do governo estadual e federal que não se concretizam com relação à securitização, e o apelo do povo do campo ao governo, ao desgoverno, que finge não ouvir, finge, enfim, fazer com que vai ajudar, finge que vai dar atenção e se omite diante desse processo tão grave que nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. Nós que somos grandes produtores de arroz, milho e outros grãos tão importantes para a manutenção da alimentação do país e do mundo. Nós aí já faturamos esse ano em exportações mais de 3 bilhões de reais. Então, assim, o dinheiro que sai do Rio Grande do Sul deve voltar para esse povo nesse caso de urgência. Nós enfrentamos 5 safras entre secas e cheias. Tem deputados, né, o deputado federal Osmar Terra, que represento aqui também, meu querido grande deputado federal Osmar Terra, está lá na labuta, junto de outros deputados gaúchos, como o deputado Zuco, Afonso Ram, fazendo aí uma linha de frente junto do senador Heinz para conseguir aprovar rapidamente essa securitização. E eu também recebi um apelo muito querido do povo da internet que me segue, Pitolli, pedindo para fazer vaquinha, Pix, para ajudar esse pessoal que perdeu maquinário, grãos, fertilizantes, tudo que é importante para a manutenção da terra, do nosso alimento, né? Mas, e o meu apelo... Mas, Carina, a gente tem um ponto aí, essa questão da ajuda, né? Outro dia, por exemplo, chegou aqui um pedido de ajuda para um remédio, esses de alto custo, 17 milhões de reais. Eu sei o tamanho da minha perna, sabe? Aquela história, eu sei o tamanho do passo que eu consigo dar. A gente ajudou tanta gente aqui na Auriverde, graças à nossa audiência maravilhosa e tal, mas tem passo que a gente não consegue dar e a gente pode trazer uma nova frustração. O que eu tô a dúvida que eu estou colocando aqui, Karine, é a seguinte. Essas dívidas, entendo eu, para o cidadão chegar ao ponto de tirar a própria vida, ele tomou a decisão. Imagine a dificuldade que é olhar para o nome dele destruído. Não tem CPF mais, não tem nada. Aí ele olha o da esposa destruído. Não tem CPF, não tem mais nada. A esposa, ele ferrou com o nome da esposa. Na cabeça dele, ele pensa assim, né? Aí ele vai para o filho, recém completou 18 anos ali, pega o CPF do filho, ferra o CPF do filho. Essa dívida já está praticamente impagável, né? Porque ele estava contando com a produção, com a safra, para poder começar a pagar isso. E não consegue. E aí ele toma a decisão de tirar a própria vida. Olha que ponto a gente chega. Então, eu Karina, fico preocupado assim, essa história da gente tentar juntar, da gente tentar ajudar nesse sentido, eu acho que é maior do que a pena que eu tenho. Não sei se eu estou sendo claro. Com certeza, a gente precisa do Eduardo Leite. Né? São bilhões. Exato. Pode falar, Karina, pode falar. São bilhões de reais. E esse dinheiro é dever do governo em nos retornar, porque nós temos ainda aquela função do pacto federativo, Pitolli, que foi uma maquinação proposta ali, uma arquitetura para ajudar estados menos favorecidos numa época. Era para ficar até um tempo. Mas isso aí está virando uma politicagem, porque a produção do Rio Grande do Sul que vai, agora eu não tenho de cabeça os valores, até vou postar isso hoje. Por exemplo, R$100 que vão para nós voltam R$13. 57 bilhões de reais o ano passado foram destinados dos nossos recursos para a União e voltam para o Rio Grande do Sul 13. Então, o Pacto Federativo, ele é uma injustiça com quem produz para sustentar estados que
são minados de Bolsa Família, infelizmente, por conta da instrução cultural que nós temos no nosso país, que é gravíssima. As pessoas se acostumam com as migalhas, se acostumam com a cultura pobre que rebaixa o QI do povo brasileiro e tira delas a própria estima de buscar um progresso. E as pessoas que aqui estão sofrendo, produtores, nós na ponta, ao comprar o alimento, já sentimos também a diferença dos preços com relação a todo o contexto econômico do desgoverno, né? Inflação, enfim, tudo o que nós estamos vivendo. E aí nós não temos o que é nosso de direito, porque deveres nós cumprimos todos. E o que mais me deixou triste, Pitoli, é que quando uma pessoa tem a honra ferida, aqui o gaúcho, quem está na audiência sabe, o gaúcho, o povo germânico, italiano, polonês, toda essa galera que tem essa descendência, né, das pessoas de honrar suas contas, quando elas chegam num patamar e vê que, meu Deus, está manchando o nome da família, a pessoa já não tem saída, teve que tirar filho da faculdade, teve que cortar plano de saúde, vender todos os bens possíveis, a pessoa entra em desespero. É triste isso que está acontecendo. Pessoas de honra, quando elas se deparam fortemente com esse processo, e nós não sabemos. O clima aqui é assim, hora é calor, hora é chuva, hora vem uma tempestade, um vendaval, granizo, destrói tudo. É uma loucura o nosso estado. Quem mora aqui no Rio Grande do Sul sabe, não é para fraco, não. A pessoa toma uma atitude drástica. Nós estamos lutando, eu estou no grupo da securitização, ali junto com o Lucas Schaefer, o Arley, toda a turma de lideranças do agro. Eu estou como cidadã e jornalista, porque eu me preocupo, Vitória. Eu tenho o alimento em casa por conta do povo do campo que trabalha dia após dia, chuva, no sol, perde, depende do clima, depende, né, do humor. Nós estamos assim, hoje em dia, do humor do governo, e que, pelo visto, vai perdurar nessa enrolação até o último momento. Mas, Carinha... para ver. Perdão, eu estou pensando aqui o seguinte, ó, nós temos a Carla Zambelli hoje na situação que está, não é mais uma questão jurídica, é uma questão política. Então estão decidindo manter uma inocente na cadeia, na Itália, não é por uma questão jurídica, é uma questão política. Estão decidindo destruir o agro no Rio Grande do Sul também por uma questão política, por uma questão de ideal. Me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas sinto que é uma penalização, uma punição. Por que estou lhe dizendo isso, Karina? Quando eu estive aí no Sul, fazendo de Pelotas a Passo Fundo a viagem com o presidente Bolsonaro, a gente passou pelo coração do agro. Você sabe disso, né? Ali, Tupanciretã, enfim, todas as cidades que a gente passou por ali, Cruz Alta, enfim, é agro, é trator, é o trabalhador, é o cara da mão calejada e tal. E por onde o presidente Bolsonaro passou nessa viagem, que eu estive ao lado dele ali, um convite do Zuco, né, de Pelotas a Passo Fundo, o que eu vi foi esse produtor rural mostrando o seu carinho pelo presidente Bolsonaro. Ok. Eu posso entender que o que está acontecendo é vingança? Vitória, ele deixou dito em todas as palavras. Não é uma coisa que foi... não é uma coisa que é das nossas cabeças. Lula deixou dito, nas suas próprias palavras, que ele ia se vingar. Eu estou aqui com uma terroristinha aqui, ó, apertando os botões, desligando a luz. Essa aqui foi resgatada da enchente, Pitoli, essa gatinha. E é um projeto de vingança, porque nós sabemos que os comunistas, eles sempre odiaram pessoas que produzem, que prosperam e que entendem que o sistema é nocivo à sociedade. O agricultor que não estava desperto antes, está entendendo agora o que está acontecendo. Agora, inclusive numa live que eu estava assistindo do deputado Afonso Ram, ali com o Arley, com o Lucas Schaefer, que são lideranças do agro aqui, eles estão falando, nós estamos despertando pela dor. Porque eu ainda falo para eles, gente, vocês precisam entender o que aconteceu na Ucrânia, na época da Revolução da União Soviética, a grande fome. Esse método persiste até hoje, porque eles querem tomar conta de uma produção, o governo, esses ideais comunistas, para poder
acabar com a expectativa de uma sociedade ser livre, de livre mercado, de prosperidade. Isso todo mundo sabe, só que os agricultores aqui não sabiam disso. Eles vivem, nascem, crescem e ficam ali focados na produção, atender às suas perspectivas, tratar a sua família, só que hoje eles estão despertando para a macropolítica. Por que eles estão sendo atingidos? E quando eu faço essa pergunta, Pitoli, eu e o deputado Osmar Terra estivemos nas manifestações que ocorreram nas estradas do Rio Grande do Sul, no interior, a paralisação que teve pela securitização. Eles disseram, gente, nós estamos despertando, eu votava no Lula, agora eu não quero mais ver, sabe a simplicidade deles? Esse cara é do mal, olha o que ele está fazendo com a gente, ele não nos escuta, o Eduardo Leite é um desgovernador, e que vai, talvez, se candidatar aí a Senado. O Rio Grande do Sul tem que ficar alerta, né? E aí, o que acontece? As pessoas estão entendendo agora quem elas são diante do entendimento da atual ingestão que nós estamos tendo, não só no Estado, como no governo federal. Porque Lula esbanja, né? Chega até a ser um casamento. Ele esbanja bilhões em viagens, em luxos, em politicagem, em financiamento para a grande mídia. Por que o agro tem que ficar tão desvalorizado assim? É porque existe um método, um plano de destruição daquilo que eles tanto odeiam. E eles colocam apoio, MST, ficam alimentando aquele grupo que há milhões de anos nunca consegue ter uma terra para si. É um grupo, um braço da esquerda terrorista, que insiste em invadir as terras das pessoas que construíram o seu patrimônio, que estudaram, que trabalham para sustentar a sociedade. E esse é o método comunista. Então, essas pessoas mais simples, Pitolha, elas estão despertando pela dor.